Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Diário Espiritual e queremos agradecer a sua presença, a sua audiência aí do outro lado. Não importa onde você esteja, o que nós pedimos é que você esteja com o coração aberto para acolher aquilo que Deus deseja revelar a cada um de nós nessa manhã de sexta-feira, dia 1º de junho. Já estamos no meio do ano e se a gente não abrir os olhos, se a gente não fizer alguma coisa, o ano vai passar e a gente não fez muita coisa. Por isso, meu irmão, minha irmã, abramos a nossa vida, o nosso coração, para sempre acolher cada vez mais e melhor a palavra de Deus. Os santos são pessoas que viveram de maneira plena, de maneira radical, o Evangelho na sua vida. Por isso eu quero lhe apresentar a biografia de mais um santo que com certeza vai te ajudar, te orientar a fazer a opção cada vez mais para aderirmos à proposta salvadora de Deus. Então vamos conhecer hoje a vida de São Justino. São Justino, primeiro santo padre. Nasceu na Palestina, em uma família que não conheceu Jesus. Justino buscou com aquilo que tinha a verdade. Ele tinha essa sede e providencialmente pôs em sua vida um ancião que se aproximou dele para falar sobre a filosofia. E ele apresentou algo mais que faltava a Justino. Falou dos profetas, da fé, da verdade, do mistério de Deus e apresentou Jesus Cristo. Justino se tornou um grande filósofo cristão, sacerdote, um homem que buscou corresponder diariamente à sua fé. E depois dos padres apostólicos, ele foi intitulado como primeiro santo padre. A sagrada tradição foi muito testemunhada nos escritos deste santo. São Justino foi denunciado e julgado injustamente, flagelado e, por não renunciar a Jesus Cristo, foi decapitado. Com fé e razão, nós mergulhamos nosso ser no coração de Jesus, modelo e fonte de toda graça, bênção e santidade. São Justino, rogai por nós. Como nós acabamos de ouvir nessa vida de São Justino, nós percebemos que ele era um amante da filosofia. E que ciência é essa? A ciência da filosofia, ela busca incansavelmente a verdade. Ela não se desvia, ela não vai atrás de mentiras, ela não vai atrás de fofocas, mas ela busca conhecer a verdade. Então, Justino era um homem que buscava a verdade na sua vida, que também nós precisamos fazer isso na nossa vida, estar atrás, apurar as informações para sempre buscar a verdade. E no mundo que nós vivemos, muitas das vezes, muitas notícias, muitas informações são passadas como verdade, mas não é. Nós precisamos aflorar, então, esse espírito filosófico que há adormecido dentro de cada um de nós para buscarmos sempre a verdade. E como diz o próprio Jesus, a verdade vos libertará. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Para que nós sejamos livres, precisamos buscar a verdade. E ele, então, por não negar a sua fé, por não negar o seu desejo de viver a verdade na sua vida, ele foi morto por viver essa realidade na sua vida. Que nós também possamos ter essa coragem, jamais negar a verdade, doar a nossa vida, entregar a nossa vida, mas a verdade precisa estar em primeiro lugar na vida de cada um de nós. E agora, meu irmão, minha irmã, depois de sabermos que todos nós precisamos buscar a verdade para a nossa vida, então vamos conhecer a plena verdade que é revelada a cada um de nós através da palavra de Deus. Meditemos hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá para ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma dos teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam, os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas.
Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. Ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. O sumo sacerdote e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram a figueira que tinha secado até a raiz. Pedro lembrou e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meditemos a palavra que nós acabamos de ouvir aqui no nosso programa. Nós vemos que Jesus, ele entra no templo, e aí, como está tarde, ele vai se aproximar de uma figueira, mas lá só encontra folhas. E aí, então, ele lança uma maldição sobre aquela figueira, que ninguém mais coma dos teus frutos. E segue, então, em viagem. Chegando em Jerusalém, ele entra no templo, e lá ele percebe uma situação muito triste, porque estão fazendo da casa de seu pai uma casa de comércio, que deveria ser uma casa de oração. Então nós somos chamados a perceber, naquele momento em que Jesus está falando sobre a figueira, ali essa imagem já nos diz daquilo que vai acontecer em Jerusalém. Jesus então percebe que as pessoas que deveriam entender a sua presença, que ele verdadeiramente é o Messias para a salvação da humanidade, não entendiam isso e ficavam-se totalmente perdidos, ou seja, com o seu coração enterrado nos bens materiais, até na usura, esse desejo de vender, de ficar rico, se utilizando do templo para essa realidade. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos assim perceber a presença de Jesus, que essa presença de Jesus não passe despercebida na vida de cada um de nós. O próprio Jesus que nos mandou reconhecê-lo na pessoa do fraco, do humilde, da criança, da viúva, do desvalido, são nessas pessoas que nós somos chamados a reconhecer a presença de Jesus e servir essas pessoas. Aquelas pessoas que estavam vendendo no templo não enxergavam isso, só estavam pensando no seu próprio umbigo, no seu desejo de ficar rico, no seu desejo de estar bem, e não estavam ajudando a casa de Deus se tornar um templo de oração. Por isso que Jesus então fala dessa realidade, que aquele que não vive, daquele que não entende, vai secar, não vai produzir frutos. Assim como aqueles que estavam no templo precisavam produzir frutos ligado à verdadeira videira, que é o próprio Jesus, que é esse tronco, hoje essa palavra se dirige a você, que você só vai produzir bons frutos, você vai conseguir ser uma boa esposa, um bom esposo, um bom filho, um bom profissional, se você estiver ligado a Jesus. É percebendo, é reconhecendo a presença de Jesus na sua vida que você vai melhorar cada vez mais. Senão a gente vai ouvir de Jesus essa doída frase, que quem não produz fruto, secará. Que nós desejemos jamais secar a nossa vida, a nossa alma, a nossa missão, mas que possamos produzir bastante frutos, porque reconhecemos que Jesus está vivo, verdadeiro, agindo no mundo e está na vida de cada um de nós. Chamo você a atenção para que nós juntos possamos fazer uma oração nessa manhã.
Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir a Tua graça para que sempre possa oferecer um culto de adoração, um culto de louvor no nosso coração e perceber a Tua presença amiga e salvadora no nosso coração. Nesse mês que nós estamos iniciando, Senhor, que o Senhor caminhe conosco e nos ajude a viver cada vez mais a Tua mensagem, servindo aos irmãos e irmãs. Amém. Que nesse mês possamos estar verdadeiramente indo ao encontro dos irmãos, fugindo de todo tipo de mentira, de autossuficiência, pois isso nos faz secar, não produzir frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Novamente consagremos a nossa casa, bens, família, a Santa Rita, padroeira das causas impossíveis. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Damos a bênção na água, que é um sacramental, que vai trazer a graça de Deus, lavando todo o nosso ser, para que nosso coração, a nossa alma, se torne uma morada digna do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. No sábado, às 18 horas, Santa Missa na Capela Bom Jesus. Às 19 horas e 30 minutos, Santa Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida. No domingo, Santa Missa na Matriz, às 7 da manhã e às 19 horas e 30 minutos. Nos dias 23 e 24 de junho, peregrinação à Trindade. Maiores informações na Secretaria Paroquial. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final de mais um programa e também de uma semana. Estamos iniciando o mês de junho, mas estamos terminando essa semana e também o nosso programa diário espiritual. Quero conceder a bênção a você para que você viva esses dias do mês de junho sempre na graça de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.